Brincadeira. Gente, de imediato eu passo a palavra agradecendo ao professor Paulo pelas suas considerações. Para esse cara fantástico, que é o professor Paulo Nalim, alguém que eu conhecia há muito tempo, e que me prometeu aqui não contar as minhas histórias, vai contar apenas as histórias dele. Nalim, que conversamos há pouco, eu gostaria de participar desse bate-papo, falou, não, você tendo agenda para a gente sempre vai te escutar. Tá? Os meus alunos que estão aqui nessa aula sabem que um dos autores que eles mais leem, que eu mais recomendo, é você, que esse trabalho ainda, a primeira edição, ele é leitura obrigatória para todo estudante de Direito dos Contratos. Nalim, obrigado pelo teu tempo, tá? A palavra é toda tua. Obrigado, Marcos. Estão me ouvindo bem? Tudo Perfeito. bem? Ok. Então tá, obrigado. Quero agradecer a todos. Quero agradecer, inclusive, inicialmente ao Pablo, que me lembrou dessa live de hoje. Daí, imediatamente, mandei uma mensagem para você hoje cedo, Marcos, falando da possibilidade de participar e integrar esse time tão importante de civilistas, pesquisadores e estudiosos do direito civil. Eu quero passar imediatamente algumas ponderações em razão de um artigo que eu finalizei ontem para o Migalhas Contratuais, e que vai ao encontro de várias dessas preocupações que foram traduzidas pelo André, pela Karina, pelo Pablo, pelo Marcos, enfim, pelo Gabriel, por todos que me antecederam. E eu gostaria de puxar aqui a fala do Marcos e também da Karina sobre dois aspectos. Em primeiro lugar, projeto de lei e, em segundo lugar, o tempo da solução destas questões. Eu tenho pensado o seguinte, que para além da pandemia do vírus, nós teremos uma pandemia de ações. Esta pandemia de ações vai superlotar o Poder Judiciário. Ou seja, se nós já temos um Poder Judiciário comprometido com a dinâmica, a organização, com um bom desempenho, eu não tenho dúvida de que depois desta pandemia viral, nós teremos uma pandemia de ações. E isso me fez refletir sobre a formação do jurista e o papel do jurista diante dessa crise. A primeira situação que me veio à cabeça foi o seguinte: todos nós, pelo menos eu, que sou um cara formado no século passado, não é o caso de todos aqui, mas enfim, aprendemos que o direito é litígio. Que o direito é litígio, que o direito é conflito. Ou seja, a primeira lição maravilhosa que nós temos de processo civil é sobre lide. É a primeira lição de processo civil. O professor de processo civil, ele não ingressa na sala falando sobre a pacificação do conflito. Ele fala como é o conflito, quais são as armas que nós devemos usar no conflito e como você pode fazer para vencer o oposto e, se possível, ainda impor a ele uma vitória cachapante. Este é o resumo da formação do jurista no Brasil, pelo menos da formação que eu tive. Eu tenho certeza absoluta que a maioria dos colegas também teve essa mesma formação. Bom, ao lado da lição de Carnelucci sobre lide, é claro que vários dos juristas, enfim, se reinventaram no sentido de buscar outras formas de composição de conflitos. E daí eu quero pegar o gancho do Marcos, enfim, a Hart, que mencionou das outras formas de solução de conflitos. Então, o que eu estou pensando? Eu estou pensando que hoje, a despeito dessa intervenção do Senado e do Supremo Tribunal Federal, a despeito desse projeto de lei que é cirúrgico e desafia, inclusive, certa constitucionalidade, porque estamos falando, ele é transitório, mas transitório até quando? Porque medidas de exceção, medidas excepcionais, elas têm tempo de validade. Elas não são ad eternum. Não existe uma medida excepcional que dure para sempre, haja vista as próprias medidas provisórias, que têm um prazo de validade relativamente curto. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma medida excepcional, entre aspas, transitória, sem sabermos quando ela vai acabar, porque ela vai acabar quando? Quando a crise pandêmica terminar, mas daí nós teremos uma declaração das casas legislativas dizendo, bom, então aquilo não vale mais, agora vamos voltar para o sistema que foi politicamente votado, que foi politicamente discutido e foi democraticamente aprovado pelas câmaras legislativas. Ou seja, esse é um instrumento de exceção que as pessoas estão elogiando, e eu também acho que era necessária essa intervenção. Contudo,
eu ainda tenho um certo receio sobre a extensão do tempo que isso vai tomar. Nós sabemos que algumas medidas no Brasil, a propósito de medidas provisórias, elas se eternizam, né? Nós temos medidas provisórias que são reeditadas durante décadas, não anos. Então, nós podemos ter isso também. Ou seja, nós podemos ter que essa medida transitória, na verdade, lá no fim das coisas, acabe se tornando uma medida definitiva. Então, a minha primeira crítica sobre o projeto de lei, muito embora eu acho e pense assim como a Karina que ele era necessário, era uma intervenção necessária momentaneamente, eu acho muito arriscada essa questão da transitoriedade. Acho que ele não pode comprar isso com tanta facilidade. Acho que nós temos que ter um termo final declarado pelo legislativo de quando acaba isso. Esse é um primeiro ponto do ponto de vista da legalidade constitucional deste projeto de lei. Mas, voltando, eu gostaria aqui de lembrar 2 artigos que foram publicados também no Migalhas Contratuais, do Flávio Tartucci, que trabalha com a ideia de bom senso, e do Anderson Schreiber, que trabalha com o dever de renegociação. A partir dessas 2 ideias, que eu entendo que são muito importantes, eu fiz essa reflexão sobre a nossa formação litigiosa, ou seja, que nós somos formados para como profissionais do litígio e não como profissionais da pacificação, e entendo que nós devemos sim, não só, como mencionou o Marcos, os advogados trabalharam e fracassaram, então vamos ao litígio, quanto tempo vai demorar? Eu estou fortemente inclinado a entender o seguinte, que passa a haver uma espécie de dever de mediação. Nós temos que ter um dever de mediação. Nós temos que exaurir a rede de mediação, ou seja, a possibilidade de se convidar a outra parte a uma mediação quando o papel dos advogados, isoladamente argumentando e dialogando, fracassou. E para isso nós temos a lei de mediação. Ou seja, já temos a mediação judicial, que é largamente utilizada pelos tribunais estaduais. Podemos passar a incrementar o uso da mediação extrajudicial como meio simples, rápido e econômico de solução de conflitos. Eu, particularmente, tenho trabalhado pouco como mediador, eu trabalho intensamente como árbitro, seja como advogado e como árbitro, e entendo que, por extensão, na hipótese de as partes não chegarem a um bom termo em termos de mediação, podem, desde logo, também já partir para uma arbitragem, que, no meu entendimento, é uma forma muito mais dinâmica, é uma forma muito mais, inclusive, transparente, muito mais, talvez, ao gosto da autonomia privada tão festejada hoje para todos os envolvidos. E também quero destacar o seguinte, a propósito da arbitragem. Disse que a arbitragem é cara. Não há nada mais caro, não há nada mais custoso para as partes do que o tempo do processo. Não existe custo maior para as partes do que o tempo do processo. Vários estudos já estão sendo realizados, inclusive por arbitralistas, se é que existe esse tipo de gente aqui no Brasil, estudando os efeitos do tempo no custo discutido nos processos judiciais. E todos levam à mesma conclusão. O tempo é o custo mais poderoso para a parte, não é o dinheiro ou o patrimônio envolvido. Então, o que eu tenho pensado, enfim, é que esses mecanismos, enfim, eles podem ser voluntariamente trabalhados, e chego a pensar o seguinte, uma grande medida poderia ser adotada no Brasil, isto para efeito de pacificação, é um mecanismo como o pre-trial, que existe nos Estados Unidos em vários tribunais. Ou seja, por que não estabelecer diante do juiz uma obrigação de composição? Só exaurida esta obrigação de composição, passar-se-ia, então, ao litígio propriamente dito, que seja na esfera judicial. Ou seja, obrigar as partes que se encontrem diante do juiz, não necessariamente diante do mediador, que também possam fazer as suas ofertas, propostas, enfim, para que o negócio prossiga ou para que o negócio se extinga, observadas as concessões recíprocas da extinção do contrato por Estado. Então, as minhas abordagens, ultimamente, elas são menos judiciais ou menos litigiosas, elas são menos teóricas, muito embora eu acho que todas essas teorias elas voltaram com muita força, tudo que foi mencionado pela Karina, por exemplo, muito importante, mas eu quero ficar na crença de que ainda podemos resolver com bom senso e na renegociação. Eu acho que essas são as regras de ouro que nós temos atualmente
porque também tenho pensado o seguinte, que nada será como antes. E se nada será como antes, nós temos que reinventar o direito à pacificação dos litígios. Era essa a minha pequena intervenção, Marco. Muito obrigado. Professor Nalim, muito obrigado. Provocações que nos fazem pensar. Eu não quero ser injusto e certamente serei, mas pensando em livros que eu citei há pouco, o professor Marcos Erhardt tem um belíssimo trabalho a respeito de revisão dos contratos, que por acaso estava aqui nas minhas costas, tá? E, obviamente, tantos outros colegas aqui